telespectadores da Rede Amigo Espírita. Aqui estamos, José Queiroz e Mari Lourdes, para mais uma apresentação do programa Página Aberta. E como sempre, trazendo uma mensagem do livro hoje, O Ceifa de Luz, porque toda semana a gente traz um livro diferente da coleção Vinha de Luz, acertei? Não, Fonte Viva. Da coleção Fonte Viva, eu fico mexendo com ela não percebe, Mas é isso mesmo. Então, Emmanuel, nas suas pérolas do Evangelho, nos livros da coleção, ele traz toda semana para o nosso entendimento, para a nossa percepção, uma mensagem diferente, com um título diferente, e hoje será o livro Ceifa de Luz, com o capítulo 21, O Melhor para Nós. E é sempre interessante frisar por que Emmanuel diz o título desse jeito ou daquele outro, porque tem tudo a ver com a questão do que ele vai desenvolver da parte evangélica, que hoje é de Mateus capítulo 6, versículo 14. Então vamos ver o que é o melhor para nós, trazido para o nosso entendimento por Emmanuel. Não é isso, Mel? Isso mesmo. Boa noite a todos e a todas. É interessante que esse capítulo, ele é recheado de orientações. O Cristo começa no capítulo 6, no primeiro versículo, dizendo assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, e já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orardes, ou seja, a gente vai vendo que são orientações, as melhores orientações para nós. E aí o Cristo vai falando, de esmola, da oração, como nós devemos orar, não para que os outros nos vejam como fiéis do Cristo, mas, aí ele diz, mas tu, quando orardes, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E aí ele continua dando as orientações. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem são movidos. Aí ele continua. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vos pedirdes. Portanto, orai assim. E aí ele traz aquela belíssima oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E vai trazendo todo o contexto do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou algumas traduções dizem, na medida que perdoamos aos nossos devedores. E aí ele diz, porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E esse é o versículo, Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial
vos perdoará. Então, nós já, pelo versículo final, né, nós já começamos a entender e a perceber a base do que Emmanuel profundamente vai trazer para nós hoje. E por isso que ele coloca o título O Melhor para Nós. Né? Porque, lembrando, antes de começar a leitura do texto de Emmanuel, lembrando, né, que para qualquer empreitada nossa no tocante ao autodesenvolvimento, a questão primordial, né, para que estamos de fato aqui na Terra, que é nos conhecermos e com esse conhecimento possibilitar aquela mudança fundamental do estado de vida, do comportamento, das ações implementadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não só com relação às coisas que nos cercam, bem como e principalmente com o ciclo de relação com as pessoas. A primeira mensagem que Jesus trouxe é muito bem lembrada, principalmente a cada ano em dezembro, pelo seu nascimento, a manjedoura, na manjedoura. Então, o Rei dos Reis, como se dizem por aí, e para a doutrina espírita, o administrador cósmico, né? Senhor das Estrelas. O Senhor das Estrelas na poesia magistral, né, da música de Tim Vanessa, mas o que eu quero dizer mesmo é o médium de Deus, né, a representação firme, única e mais verdadeira de Deus para todos nós outros. Então, ele vem ao mundo para trazer a sua mensagem no momento certo, oportuno, quando já se vê a humanidade amadurecida suficiente para receber uma verdadeira mudança de paradigma, de conceitos, de disposição de viver. E nisso ele escolhe, logicamente, se nós, né, que não temos nenhuma ínfima poeira do que Jesus já possui, mesmo naquela época, 2000 anos atrás, com relação ao desenvolvimento, com relação à maturidade, né, ao tempo cósmico de vida e de experiência, a gente sabe que ele poderia muito bem, se a gente tem, por misericórdia de Deus, a possibilidade da escolha, imagine o Cristo. Imagine esse emissário mais do que divino para todos nós. Então ele poderia escolher nascer na melhor das circunstâncias, no melhor dos locais, mas lembremos, né, que ele veio e nasceu dentro de uma caverna, num local onde existia apenas alguns animais e o seu berço, a sua cama, era um pequeno amontoado de palhas, intitulado por nós de manjedoura. Então, um símbolo maior de começo que deve representar para nós é essa iniciativa e essa reflexão para que a gente, de fato, comece um caminho verdadeiramente de redenção, de mudança de postura, que é o exemplo da humildade, né? A lição da humildade. Então, deixando de lado o amor próprio, deixando de lado o personalismo, quando vem, né, aquela base de fato que nos traz uma necessidade de uma reflexão, de uma verdadeira busca do que é verdadeiro, do que é
espiritual, do que é vida, aí a gente tem que começar pela questão da humildade. Humildade. E isso é fundamental. Então, esse ponto, quando a gente começa a entender, aí dá para a gente começar a ver uma dimensão do que precisamos, né? E aí vamos seguir Emmanuel dentro dessa premissa que eu preciso desenvolver humildade, humildade em reconhecer que pouco sei, humildade em não prejulgar as circunstâncias ou as pessoas, ou mesmo as situações, porque nós não somos conhecedores plenos da vida e de qualquer outra coisa que possa levar a uma situação vivencial que seja uma situação danosa ou que seja uma situação, posso dizer, vexatória, posso dizer turbulenta, né? Que nos traga mágoa quando nós buscamos perspectivas e nos verificamos sem a base, né, de a gente buscar aquilo, né, da gente ser o artífice para aquela situação. Ocorre muito isso, né? Eu não procuro, eu não vou atrás, mas parece que a gente atrai em algumas circunstâncias, né? Pessoas, a gente se agrega a pessoas, a gente se acha que vai se dar bem, ou efetivamente, emocionalmente, e a gente acaba se decepcionando, a gente acaba passando por circunstâncias que, ao primeiro ponto, seria degradante, seria humilhante, seria inoportuno até. Se não fosse a lei de Deus plena, de justiça e também de misericórdia. O Espiritismo sendo a chave para o entendimento das questões que envolvem a vida em todas as circunstâncias, ele pondera afirmativamente que tudo segue o seu curso de forma em plena justiça, na forma da plena justiça e também sempre envolto na misericórdia e no amor de Deus, equacionando, diminuindo, né? Possibilitando até a questão de amenizar mesmo o sofrer, a dificuldade, mesmo que nós não percebamos, mesmo que a gente às vezes até entre naquele processo de se fechar e deprimir e até inclusive pensar que está desfavorável na vida, que a vida não tem mais jeito e que a gente precisa desistir e até chegar às vias de um suicídio, como infelizmente muitos irmãos o chegam, na iminência de estar resolvendo uma situação grave, que quem sabe já perduraria há séculos e séculos, e naquele momento seria o ponto para o recomeço, para o alívio. Por isso que é importante a gente sempre refletir, trazer a visão espírita, que é uma visão macro, uma visão profunda, que vai sempre além do momento, do que você possa enxergar. E aí, vamos começar agora a leitura de Emmanuel no sentido desse esclarecimento fundamental, lembrando sempre, o meu ponto inicial para qualquer iniciativa de planificação é a humildade. Ok? Vamos lá. Emmanuel começa dizendo: muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. O que é que tu acha, Melry? Essa questão de esquecimento aqui. Porque a gente sabe que isso foi
né? Isso foi trazido no século XX, lá em 1940, 1950. E quando a gente vai adentrando o conhecimento, e obviamente sem querer diminuir ou sem querer dizer que Emmanuel aqui errou no termo utilizado, mas a gente pode, porque o esquecimento, né, assim, ao pé da letra, não seria bem um termo, seria, Maria? Eu acho que ele fala aqui. Ele no tocante, se a gente olhar no contexto geral, né, Isso. o esquecimento fica entendido no sentido de que se a gente utiliza o que aconteceu numa vivência do dia a dia, isso tudo vai trazer um grande mal. Então, o esquecimento a gente pode entender aí como uma elaboração, né? Porque quando a gente elabora, passa a ter um novo sentido. E até Joana traz e nos auxilia muito no livro Amor, Imbatível Amor, que nos mostra como nós vamos criando mecanismos de nos colocar diante das pessoas, né, quando algo acontece conosco. E nesse livro, Amor, Imbatível Amor, ele mostra que quando a gente está diante da mágoa, ou seja, nós estamos vivenciando a mágoa ou o ressentimento, né, encontra várias personalidades dentro de nós, ou seja, vários resquícios das nossas vivências anteriores que estão ali. Então, muitas vezes a gente se ressente por coisas muito amenas, por que é aquela dito, né, no meio comum, o melindroso. Então nós trazemos, e Joana explica isso, muito interessante, que nós estamos envoltos por nossas personalidades, que são as qualidades morais inferiores, aquelas herdadas das nossas experiências primárias no processo evolutivo. E quais são essas? A inveja, o ciúme, a malquerença, a perversidade, a insatisfação, o medo, a raiva, a ira, o ódio. Então nós trazemos ainda resquícios dentro de nós um pouco disso tudo. Então quando alguém nos coloca no lugar, como ele diz aqui, todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável, nós acessamos todas essas emoções, né, que estão ainda presentes. Então, no momento que nós vivenciamos isso, ou seja, quando alguém nos faz alguma coisa, a gente já aciona a nossa raiva, nós já acionamos ou a nossa inveja, ou a nossa insatisfação, né, ou a nossa ira, o nosso ódio. E aí Joana nos diz o seguinte: a partir daí, desse momento, se estabelece a luta com o enfrentamento contínuos. E é por isso que Emmanuel vai trazer essa frase, essa palavra, esquecimento, porque nós passamos muitas vezes uma encarnação toda nesse enfrentamento contínuo. E se a gente for aprofundar, olhar um pouco mais com atenção ao que aconteceu, a gente vai ver que não precisaríamos ter perdido tanto tempo. Era muito mais fácil a gente simplesmente deixar que isso passasse e a gente teria muitos mais lucros no sentido da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida. E aí ele vai trazendo, né? Ninguém possui. E aí essa é a reflexão. Porque às vezes, vamos dizer assim, quem está na vítima, quem se acha vítima do agressor, de alguém que fez algo, você só olha para si, para aquilo que você foi, de certa forma, injustiçado, o que aconteceu que você foi magoado. Mas, desculpe, é muito difícil a gente às vezes se colocar no lugar do outro.
E se colocar no lugar do outro, não é que a gente de uma hora para outra vá perdoar. E aí o que é que ele diz? Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. Quem de nós tem condição, olha só, medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias? É, Queiroz? Exatamente, pode prosseguir. Então ele vai dizendo que quando isso acontece, né, aquele que, ao nosso ver, nos terá ferido, estaria varando e esfogueando obstáculo quando nos deu a impressão disso. E superando semelhante empeço, haverá deixado cair sobre nós alguma ponta dos seus próprios constrangimentos, transformando-se nos muitos mais em credor de apoio que em devedor de atenção. Então, quando a gente vai olhar, desmiuçar, né? Porque fulano falou comigo daquela forma, fiquei magoado, né? Ou porque alguém disse que ia cumprir e não cumpriu. Então, muitas vezes, a gente só olha para a nossa dor. E se a gente tivesse esse pequeno cuidado, por isso que ele diz que ninguém possui a medida, né, bastante capaz de avaliar a dificuldade alheia. É mais fácil e é mais importante eu olhar para mim, né? A minha dor. Porque quando eu estou ofendido, me sinto injustiçado, o outro que se supõe de vítima, nós vamos acumulando o ressentimento, né? E aí a gente vai cultivando o recurso justo, achando que nós estamos cultivando para descarregar o sofrimento que lhe está sendo imposto. E aí, muitas vezes, nós entramos no aspecto da vingança, porque nós só olhamos para o nosso umbigo. Não saímos da situação para analisar. Peraí, tem alguma coisa? Peraí, o que aconteceu? Fulano nunca foi assim. Porque alguém se magoou, Queiroz, ou alguém se sente injustiçado por uma pessoa que você não tem nenhum tipo de relação? É fato, né? Se alguém, no momento que você não conhece, pisa no seu pé, pode até causar um ferimento. Você pode até se sentir ali naquele momento impactado. Mas você vai ficar moendo ou pensando naquela pessoa. Você vai tratar o ferimento e vai continuar a vida. E pode até relatar, nossa, hoje uma pessoa que eu não sei nem de onde saiu, pisou no meu pé. Quando você não tem, né, e daí o ponto interessante também da questão fundamental do autoconhecimento. Quando você tem dúvidas com relação a você, com relação à sua personalidade, com relação àquilo que você é, ou mesmo você se acha mais do que é, justamente também pela questão do desconhecimento das suas, ou negação, vamos falar assim mais abertamente, desconhecimento ou negação das suas limitações, das suas fraquezas, das suas dificuldades, né? Aí quando alguém fala, e às vezes fala até uma verdade, não, obviamente que a gente está querendo, né, justificar agressões, justificar coisas desagradáveis, mas se como eu me sensibilizo com a situação, com a questão, né, dependendo da situação, obviamente é um ponto, né, para eu refletir por que aquilo ali está me atingindo. Também. Né? Exatamente. Porque a gente sabe, existem relações de afeto que quando há uma traição, quando há alguma coisa assim que descambe para a quebra de confiança, é outra coisa. E mesmo assim, né, no âmbito da superação, o indivíduo não pode guardar mágoa, não pode guardar rancor e tem que partir para o recomeço da vida
E ele só conseguirá isso quando perdoa. É outro fato. Mas outras circunstâncias, a gente se pega na questão do milindre. Às vezes é até uma verdade, às vezes é até uma ideia que é discordada. E eu já me inflo, já acho que estou sendo perseguido. E aí, importante ponderar pelas vias da humildade, por quê? Aquilo está me afetando, aquilo está me trazendo tanto desconforto. Questão essencial, porque a vida ela vai sempre me apontar situações de necessidade para que desperte em mim quem sou. E aí eu tenho que estar atento, né? Tenho que estar de olho vivo, porque para realmente trabalhar aquilo. Porque se eu não fizer, vai haver umas circunstâncias de repetição até que eu aprenda. Exatamente. Né? Porque quando a gente guarda, né, e a gente transforma aquilo, por isso que o Cristo disse, perdoa à medida que eu perdoe os meus devedores, né? E aí, Joana nos diz uma coisa muito interessante, que quando a gente faz essa escolha de ficar no ressentimento e moer o que aconteceu e não tentar ultrapassar e avaliar como isso que Queiroz falou, como isso me atingiu, o que estava acontecendo com aquela pessoa. Quantas relações, às vezes de anos de amizade, são rompidas, às vezes pelo primeiro desentendimento. Porque eu fiquei no meu orgulho ferido, o outro também, e aí a gente não conseguiu diálogo. Ninguém se aproximou, né? E veja só o que Joana nos diz. Essa atitude, né, de ressentimento pode ser comparada à condução de uma brasa para ser atirada no adversário, que, apesar disso, enquanto não é lançada, queima a mão daquele que a carrega. Né? Então, realmente é como se você estivesse se envenenando aos poucos, né? Porque o ressentimento, a mágoa, ela desorganiza, ela desequilibra as nossas emoções, né? Porque nos coloca, muitas vezes, numa atitude infeliz e infantil. Porque a gente quer se vingar, a gente quer que o outro pague, quer que o outro viva aquilo que a gente está vivendo. Quantas separações, por mais difícil que seja, que toda separação é difícil, eu estou falando no sentido de casais, ela é muito mais sofrida, muito mais angustiada, porque um quer se vingar do outro. Né? Ninguém quer buscar o melhor caminho, não. E quando há filhos, então, né? Exatamente. Que aí há o que se chama hoje em dia de alienação parental, que aí é que o sofrimento é levado aos filhos, de forma até sem perceber pelos pais, né? Mas acaba desferindo aquela mágoa, aquele rancor, infelizmente, nas costas dos filhos. Exatamente. Então, como é importante a gente poder analisar isso. Às vezes a gente quer ser entendido, mas a gente não quer entender. Não é, meus irmãos, que a gente está dizendo aqui, se algo foi cometido, que a gente vá simplesmente banalizar as situações. Não é isso. Porque tem situações que precisam ser analisadas e muitas vezes essas relações ficam difíceis a convivência. Convivência afetiva que existia antes. Porém, o que Emmanuel está nos trazendo é o que é melhor para nós. O que é melhor para nós? O que é melhor para mim? O que é melhor para Queiroz? Cada um poder olhar. É eu carregar essa brasa, querendo atirar no outro, mas queimando a minha mão? Ou simplesmente dizer, não, basta, chega, eu não quero isso mais para mim. Se o outro me feriu, se o outro me magoou, eu vou cuidar de mim, cuidar desse sentimento. Até chegar o ponto, porque Joana nos diz também,
nessa parte, né, que é bem longa, é importante que tivesse a oportunidade de ler, leia o livro Amor, Imbatível Amor, que ela diz que o perdão requer tempo. O perdão como um todo, ele requer tempo. Inclusive, tem um livro muito bom que nós recomendamos, do nosso querido Rossandro, As 5 Fases do Perdão. Porque perdão, ele passa por fases. Nós temos o primeiro a revolta, depois a gente vai entrando em outros processos até chegar no entendimento, até que a gente seja capaz de perdoar e esquecer no sentido de quando aquilo vier na minha mente, já não me causa mais sofrimento. Então eu esqueci o sofrimento. A lembrança vai estar, porque foi uma vivência, vai estar em mim. Porém, não me causará mais danos emocionais, porque eu já concluí esse ciclo. Mas enquanto a gente não conclui e a gente não quer o que é melhor para nós vamos vivendo um ciclo vicioso do ressentimento, né? Nós vamos vivenciando esse quadro todo. E a questão do entendimento, né? E da busca da percepção mais ampla que o Espiritismo nos traz, nos mostrando as facetas e as tramas que a reencarnação revela e coloca em panos limpos para a gente, é muito importante para que a gente possa realmente ter mais substância, mais concretização nesse aspecto da compreensão e superação. E aí Emmanuel começa a enumerar, né, para esse campo da compreensão com relação àquele que nos ofende, ele diz o seguinte: em muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam ou nos magoam frequentemente se encontram de tal modo jungidos à tribulação, à dificuldade, à dor, ao sofrimento, que, no fundo, sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos, quando nos supomos vitimados por eles. Né? Porque quem, né, agora fugindo desse campo, né, da relação parental, da relação entre homem e mulher, da relação, né, de afetividade, ele vai buscar agora que a gente procure entender e não dar tanta relevância ao fato em si, fato, ao momento, aquele acontecimento. Porque muitas vezes a gente faz isso. A gente passa 100 dias maravilhosos com determinada pessoa. E às vezes, por um único meio-dia, não chega nem a ser um dia inteiro às vezes, que a gente se sente humilhado, a gente se sente ofendido, a gente quebra o círculo de uma relação para uma existência de uma vida toda. Será que vale a pena? Né? Será que é interessante isso? Então, busquemos de fato esse entendimento mais amplo que só a reencarnação nos favorece, né? Justamente identificar, ter aquele olhar de compaixão, de compadecimento, de entendimento. E isso é tão interessante que Emmanuel está trazendo, porque às vezes quando nós nos sentimos vítimas, a gente sempre acha que aquele que nos cometeu, né, algo contra nós, não sente nada. E não é verdade. Eu digo isso por experiência clínica, onde muitos clientes que chegam buscando o auxílio da psicologia, muitos trazem isso, da culpa que carrega por determinada relação não ter dado certo, por conflitos, e como o peso de ter afetado alguém que se tinha uma relação, que se amava, que tinha uma convivência, perturba. E a gente percebe, Queiroz, que muitas vezes, muitos casos, a coisa seria muito mais simples se conversasse. Se a gente chegasse para o outro e dissesse: fulano, fulana, por que você fez isso? Eu me senti triste com a sua atitude. O que está acontecendo?
Mas a gente perde tempo fazendo isso. E aí a gente prefere se isolar, né? Fica no isolamento do sentimento que a gente poderia quebrar ali mesmo em pouco tempo. Logicamente, tem questões aí, a gente não pode também banalizar as situações. Tem situações e situações. Exatamente. Tem situações que são muito mais complexas, situações muito mais difíceis, que realmente essas precisam de um tempo até para eu entender De como uma elaboração. Né? Mas tem outras do dia a dia que podem ser auxiliadas quando a gente abre o diálogo. Isso é entre pais e filhos, entre cônjuges, entre amigos de trabalho, né? Como a gente pode nos auxiliar? Eu quero guardar para mim essa brasa na minha mão, se eu posso dissolver logo e apagar ou utilizar isso para outra coisa, essa energia, jogar, né? E não botar mais lenha na fogueira. E aí Emmanuel continua, né? Quem saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá assustado a própria queda sobre a força compulsiva da tentação até que viesse a escorregar no caminho? Quem disporá de meios para reconhecer se o perseguidor está realmente lúcido ou conturbado, obsesso ou doente? Quem poderá desentranhar a verdade da mentira nas crises de perturbação ou desordem? E quando a nuvem do crime se abate sobre o sobre a comunidade, que pessoa deterá tanta percussiência para conhecer o ponto exato em que haverá originado o fio tenebroso da culpa? Né? Você vê que Emmanuel ele enumera várias situações, vários fatos e sempre procura trazer-nos uma questão de buscarmos o entendimento. E profundo, né? Que vai... Profundo. Porque é óbvio, ninguém está dizendo aqui que a gente deve, no primeiro momento, porque já estamos santificados, porque já nos sentimos atingidos, a mágoa não nos alcança, vamos dizer assim. É óbvio que não. Mas é importante a gente trabalhar todas essas circunstâncias aqui ponderadas e tantas outras que nos ocorrem nos reveses da vida, para que a gente não possa ficar cristalizado, preso, né? Para que a situação A ou B não tenha a força suficiente para detonar a nossa vida inteira. Isso. É como Marilute falou, alguns casos têm que ser processado mesmo, mas que a gente não possa se deixar levar pela mágoa, pela questão de achar que a vida acabou, que não tem mais jeito, ou que jamais, em oportunidade alguma, eu vou perdoar. Nem que esse perdão só alcance o ápice na reencarnação seguinte, mas que eu já comece o trabalho de buscar o entendimento, de percussiência, né? De entendimento, de razão, de ponderação, se vale de fato a pena eu cozinhar tanto, vamos dizer assim, né? Essa relação doente, esse fato não agradável, se vai me trazer algum equilíbrio, se vale a pena, enfim. Obviamente, em muitas circunstâncias, sozinho eu não vou conseguir. Sim. Há uma necessidade, em alguns casos, da busca de um profissional,
de um acompanhamento psicológico, de um grupo de terapia, de um apoio na casa espírita, de um amigo, né? Enfim, eu só não posso viver preso, jungido àquele sentimento, àquela circunstância, àquela relação. Isso sim não nos fará bem, né? É nesse sentido, é nesse ponto que Emmanuel busca o título da palavra, o melhor para nós, né? Alguma coisa mais, Mera? E aí Emmanuel termina: à vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam à defesa de nosso próprio equilíbrio, e que, nos dias em que a injúria nos bate no rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor também para nós. Né? Porque quer viver algemado aquela criatura, aquela situação, não perdoe. Você ficará preso. E essa prisão, sob hipótese alguma, lhe beneficiará em alguma coisa. Só nos destruirá por dentro. E às vezes até a coisa é tão forte que trará consequências orgânicas. Sim. Adoecimentos, inclusive cânceres. Então, se a circunstância é capaz de fomentar doenças, desequilíbrios, ela não é boa. Que eu procure o equilíbrio, a consolação na doutrina, o apoio necessário para poder desvincular a minha mente daquela situação, daquele fato. Só assim, repito, o título da mensagem de Emmanuel, eu encontrarei o que é o melhor para nós, né? Para mim, para você, quem estiver em situações limites que tende à necessidade do perdão e principalmente, a gente não pode esquecer de falar do auto-perdão, porque tem aquela questão também, em muitas circunstâncias, eu não me dou o direito de me perdoar por alguma coisa que eu deixei de fazer ou por algo que eu fiz, né? Ou pelo que eu projetei ou fiz de errado. Aí também cair em si é fundamental, pela ótica do entendimento, pela ótica da aceitação, que somos falhos, somos passíveis de erro, mas também, principalmente, de aprender com o erro e usar essa energia para superação, para melhora, para a reconsideração do fato e um melhor seguir adiante. É assim que a vida, por Deus, nos possibilita, né, a bênção das oportunidades, sempre da melhor maneira possível pelas vias da reencarnação. Se Deus tem esse imenso campo para nos perdoar, é porque Ele acredita que nós podemos e vamos fazer diferente. Então, se Ele acredita em nós, meus irmãos, acreditemos também, porque Ele também está em nós. Não é isso, Marlinhos? É isso. E nessa belíssima reflexão, que possamos nos desapegar dos sentimentos que não nos faz bem e começarmos um novo caminho, né? Seguindo Jesus. Buscando sempre, como sempre, o melhor de nós, para nós, né? Obrigado, meus irmãos, pelas reflexões de hoje, pela companhia de todos vocês. E sempre lembrando, no horário de verão, toda quarta-feira, 21 horas, horário de Brasília, estamos aqui com mais um título, com mais um aprendizado
trazido por Chico e Emmanuel para o melhor de nossas vidas. Ok? Então aguardamos a companhia de vocês na próxima quarta-feira para mais um Página Aberta. Fiquemos com Cristo hoje e sempre. Uma excelente noite para todos. Muito obrigado.